Sorrindo pra vida, Deus abençoe você, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, seja bem-vindo à TV Canção Nova, seja bem-vindo desde já à Rádio Canção Nova também, ao nosso aplicativo Cine Plus, a você que nos acompanha pelo canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sorrindo pra Vida, iniciando mais uma semana em nossas vidas, é isso mesmo, semana abençoada, louvado seja Deus, acampamento de Ano Novo aqui na Canção Nova, ainda desejando Feliz Natal para você, mas já vivendo aqui na Canção Nova este grande acampamento de Ano Novo que prepara o nosso coração para esse 2026 que está aí às portas, já batendo, já pedindo a entrada. Mas enquanto isso, vamos viver muito bem essas oitavas de Natal, ainda celebrando o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, atualizando dentro do nosso coração tudo aquilo que Ele pode e vai realizar a partir do momento onde nós confiamos, onde nós acreditamos. Novamente, muito bom dia para você, onde quer que você esteja e o que quer que você esteja fazendo, é momento de partilharmos a palavra de Deus e colhermos dela os frutos necessários para bem viver o dia de hoje. Já quero acolher essa bancada maravilhosa no programa Sorrindo para a Vida desta manhã de segunda-feira, começando por ele, um padre que diante de mim é das alturas, Padre Adriano Zandoná, bom dia. Bom dia, meu irmão, Deus abençoe. Eu queria saber como é que você estava na TV lá e já veio para cá ao mesmo tempo. Você que estava assistindo a Canção Nova, você viu que o Chaves estava lá, naquele programa, em outro cenário, e já está aqui. Esse menino tem o dom do Padre Pio, da bilocação. A gente vem correndo no caminho, troca as camisas e tudo mais. Deus abençoe, viu, filho? Amém, prazer Padre. estar com você. Deus abençoe os nossos irmãos aqui da bancada. Olha, o tema de hoje, Chaves, eu já vou adiantar, eu vou partilhar a palavra também com quem está com a gente. Eclesiastes, não eclesiástico, Eclesiastes, em algumas traduções é chamado de Correlê também, ou Coelet, né? A gente fala em português, a pronúncia é Correlê. Capítulo 3, versículo 1. Nós estamos no finalzinho do ano e o padre hoje vai falar sobre a importância de saber encerrar ciclos antigos e começar ciclos novos. Tudo a ver com o nosso momento, com o nosso tempo. Então, presta atenção, Deus vai falar muito ao seu coração, tenho certeza. Esteja com o coração aberto, com a mente atenta, Deus vai trazer instrução e direção para a sua vida, tenha certeza. Louvado seja Deus, vai preparando já o seu coração, já deixa sua Bíblia preparadinha, porque daqui a pouco partilha da palavra para todos nós. Ela que está comigo desde a semana passada, Flávia Soares. Bom dia, Flávia. Bom dia, Marcelo, benção, Padre, Márcio, Sapo. Bom dia, minha gente. Deus abençoe a você que está na sintonia aí, a Rádio Canção Nova. Nós nunca esquecemos, né, Marcelo? Nunca. Você que acompanha pela Rede Canção Nova de rádio e você que está pela Canção Nova, pela TV Canção Nova, CN Plus e YouTube. Nós estamos juntos nesta manhã. Hoje é segunda-feira, é dia de começar e recomeçar. É a última segunda-feira do ano de 2025. Verdade. Também. E eu quero aqui, já neste dia, também fazer um convite a você para que você ajude a Canção Nova. Como, Flavinha? Através do nosso loja.cançãonova.com. Tem novidades lá no nosso loja.cançãonova.com. Fretes grátis, minha gente, para o Brasil inteiro. Frete grátis para o Brasil inteiro. Para você que é sócio, R$ 59,90. Acima de R$ 59,90. Frete grátis para o Brasil inteiro, para os sócios. Para quem não é sócio, como você está acompanhando, vendo aí na sua tela, para quem não é sócio, em todo o território brasileiro, acima de R$ 99. Esse valor, esse frete grátis, ele vale para você que vai adquirir pelo nosso loja.cançãonova.com, mas também pelo porta-a-porta.cançãonova.com. Você pode achar um porta-a-porta pertinho e você vai ter também aí benefícios do frete grátis. Quem é porta-a-porta e fizer o seu pedido, vai ter também aí esse frete grátis. Além, Marcelo, de ter 5% de desconto se você pagar no Pix. Então, essa é uma forma de você ajudar hoje a Canção Nova também a chegar aos 100% e fecharmos aí este ano, com a graça de Deus, celebrando os 100%. E é claro, pix.doação@cançãonova.com. Mas para... Pix natalino, lembra? Pix natalino. Ainda é Natal, oitava de Natal. Ainda estamos na oitava, isso mesmo. E Marcelo, você que está aí, por favor, mande o seu testemunho, mande o seu oi, mande o seu bom dia, conte a sua história. Como a Canção Nova te ajudou neste ano de 2025. sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com, ou então no nosso Instagram, que eu já tô aqui, para dar um oi para você também, tá bom? Sorrindo pra Vida, @sorrindopravida_CN. Tá aí, como sugestão rapidamente, quero apresentar para você a camisa de São Miguel Arcanjo. Você pode fazer um combo, tá aí. Junto com essa caneca, tá aqui, tá tudo na tela, Camiseta e caneca de São Miguel Arcanjo.
Você pode adquirir lá pelo loja.cançãonova.com ou pelo 12 3186 2600. Aproveita todas essas promoções do Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, para você ajudar concretamente a Canção Nova nessa reta final do projeto Dá-me Almas do ano de 2025. Nós contamos com você. Aqui do meu lado direito, Márcio Todeschini. Ó, Márcio, agora que eu percebi, vamos cantar junto hoje, né? Vou fazer um back junto com você hoje aqui, Márcio. Bom Faz dia. o baixo. O baixo, tá certo. Essa voz, né? Vai aprendendo, tá vendo, Essa Sapo? voz potente, né? Tem que ser o baixo, né, amigo? padre? Obrigado, Marcelo. Bom dia, padre Adriano, sua bênção. Bom dia, Deus abençoe. Flávia. Bom dia, Sapo. E fica aqui o convite, já estamos dentro do acampamento do Ano Novo, aqui na Canção Nova, né? Com o tema Agora Meus Olhos Te Viram. Ontem tivemos a Santa Missa com o Padre Roger, depois o show oracional que fizemos ontem à noite, teve participação especial do Sapo nesse show, maestro. E estamos com o coração, assim, agradecido a Deus por tudo que vivemos em 2025, porque o Senhor sempre esteve conosco, né? Ele está sempre perto. E entregando nas mãos de Deus o ano de 2026. Vem para cá, esperamos por você. Tá aí, maestro, bom dia então novamente para Opa, você. maravilha, aproveitar aqui para agradecer em rede nacional, meu amigo Para Márcio. ficar registrado. Pela consideração, pelo respeito, pela admiração. Sempre. É isso aí, maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Estamos juntos sempre. Tamo juntos sempre. Isso é ser família Canção Nova. Padre Adriano Zandoná já trouxe para nós a palavra que ele vai meditar no dia de hoje. Então já quero aproveitar e pedir para o Márcio Todeschini já cantar uma música, já preparar o nosso coração, o coração que nos acompanha para esse momento onde com certeza colheremos muitos frutos a partir daquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Pedir a graça, o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que Ele possa inundar o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso viver. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, mais uma vez, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, Espírito Santo, inunda meu ser, inunda meu ser, peça inunda, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. A grande graça é ser escolhido. Você é Padre Jonas Abib. Amém. A frase do dia. Senhor, nós te agradecemos por essa música inspirada, por essa frase. Pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós, abrindo os nossos ouvidos, aquietando a nossa mente, aquietando o nosso coração. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Espírito Santo, a falar com cada pessoa, a direcionar cada pessoa, a curar os corações, a mover o que precisa ser movido. Às vezes, Senhor, estamos presos em coisas nas quais o Senhor não nos quer mais presos. Vem com o teu Espírito nos batizar, vem nos dar uma nova mentalidade, vem renovar em nós a esperança, o ânimo, a coragem, a fé. Batiza-nos, Espírito Santo, vem sobre nós com toda a tua graça nessa manhã. Vem curar o nosso coração ferido pelo pecado, pelo medo, pelo mal. Vem nos libertar de todas as amarras. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. Como eu disse, hoje nós estamos aí às vésperas do Ano Novo, né? 29 de dezembro. E todos os dias parece domingo, né? Esses dias. Mas hoje, segunda-feira, a gente está começando essa semana e também eu acredito que é muito oportuna essa situação, esse momento que nós vivemos, né? No calendário, para a gente refletir sobre o início de novos ciclos, sobre o término de alguns ciclos, né? Que é muito importante também a gente saber encerrar ciclos, não só saber iniciar. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Repito, tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. O que Deus está falando para mim e para você através dessa palavra? Só o primeiro versículo mesmo. Deus está nos falando o seguinte, que tudo tem o seu tempo. Existem ciclos que começam e ciclos que acabam. Às vezes para nós no Brasil é difícil entender, porque a gente tem lugares nos quais não há, né, no Brasil, muitos lugares não há as 4 estações definidas. Lá no sul tem um pouquinho mais, a estação é um pouco mais definida. Por exemplo, eu sou do Paraná, né? Agora se faz muito calor lá, mas na época do frio também se faz frio, né? Bastante frio. Tem lugares nos quais eu morei em Palmas uma época, né, quando fazia seminário, lá é só calor. Calor com chuva e calor sem chuva. Mas quando a gente está num lugar que tem estações definidas, e mesmo aqui no sul não é tão definido como em outros países, né? Mas tem países nos quais, no outono, por exemplo, tem um tipo de folhagem, tem um tipo a luz do sol acontece de uma forma, né? O nascer do sol, o pôr do sol de uma forma, de outra. E às vezes o inverno, né, a folhagem, em muitos lugares nos quais neva, a folhagem da árvore cai, das árvores, e a vida da árvore ali se recolhe para a seiva, né, para o caule. Durante o inverno parece que a árvore morreu, mas depois com a primavera ela floresce. Depois tem a primavera, o tempo do florescer das flores, né, das folhas retornarem. Depois tem o verão. Então, lugares nos quais a estação é bem definida, isso consegue nos situar, né, no tempo. Porque existe um tempo para cada coisa na nossa vida. E existem estações também, mesmo que não aconteçam, né, no ponto de vista físico ali, existem estações que Deus começa e Deus encerra na nossa vida e na nossa alma. Se você for fazer uma análise, olhar na Bíblia, você vai perceber que isso é muito presente, desde o começo da Bíblia. Por exemplo, qual foi o grande primeiro ciclo que Deus iniciou? A criação. Você pega Gênesis, capítulos 1 até o capítulo 3, você vê que Deus começou um novo ciclo. Antes existia só o caos. A palavra caos vem do grego, quer dizer desordem, né? E Deus foi ordenando o caos, como? Pela força da sua palavra, né? Tem um verbo, os 3 primeiros verbos do Gênesis, né? Bereshit bara Elohim, do hebraico. O bara quer dizer a palavra que é falada, e ao ser falada, né, ela cria do nada, né, o que não existia, ela faz acontecer. Então Deus foi ordenando o caos com a sua palavra, Ele foi criando de maneira ordenada. Um dia Ele criou uma coisa, a gente lê lá no Gênesis, né? Outro dia Ele criou outra. Faça-se a luz, faça-se o céu, faça-se a terra, e assim sucessivamente. Então o ciclo foi ordenado, né? Deus começou um ciclo com a criação. Ele iniciou com um propósito. Ele separou a luz das trevas. Ele estabeleceu tempos, Ele estabeleceu estações, né? E todo novo ciclo tem um autor, né? Qual é esse autor? Deus. Deus começa o ciclo e Ele encerra o ciclo, né? Deus começou o primeiro novo ciclo, o primeiro ciclo que existe, com a criação. Depois Deus começou um outro ciclo. Qual ciclo que Deus começou? O ciclo da aliança. Com quem? Com Abraão. E quais são os elementos desse novo ciclo que Deus começou com Abraão? Deus chamou Abraão para sair da sua terra. Sai da sua terra. E vai para a terra onde eu vou te mostrar. Deixa a sua parentela, deixa a casa do seu pai. Então a gente vê que esse processo foi um processo de bênção, de formação de uma nova nação, era um novo ciclo. Só que Abraão teve que deixar. Diz a Bíblia que ele era um homem abastado, ele tinha condições financeiras boas, ele tinha criações, ele tinha terra. Mas para obedecer a Deus ele teve que deixar. O quê? O conforto do conhecido, do que ele já dominava, controlava. E ele teve que ir para o novo, ele teve que se lançar.
A inspiração veio e ele teve que simplesmente acreditar. Então Abraão saiu de Ur na Caldeia, né, onde mais ou menos hoje é a bacia da Mesopotâmia, ali no Iraque, né, e foi até o norte de Israel. Ali começou. Era a terra que Deus lhe mostrou. Então, Deus começou essa aliança com esse desassossego, né? Tirando Abraão da sua zona de conforto. E Abraão foi. E começou esse novo ciclo. E a gente tem que entender que Deus guia a gente para um novo processo, para um novo ciclo, mais pelo propósito do que pelo conforto, né? Deus tem um propósito para você, mas nem sempre esse propósito, esse novo ciclo vai ser confortável. Às vezes você tem que deixar. Sem sair da sua realidade, sem deixar, não estou falando, padre, vou arranjar uma nova esposa, vou arranjar uma nova vida. Não, na sua vida. Mas às vezes na sua vida nada mudou. Você tem a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho. Deus quer começar um novo ciclo. Só que para começar esse novo ciclo, você tem que começar a viver de uma forma nova. Você tem que se desprender de coisas velhas. Porque você sabe por quê? Às vezes você está fixado em coisas que Deus já não está mais fixado. Você está olhando para coisas que Deus não está mais olhando. Você está preso em coisas que Deus não está mais ali. Não existe mais a bênção para aquela realidade. Não existe mais a inspiração para aquilo. Passou. Às vezes a gente recebe um propósito de Deus, um projeto, né? E a gente faz daquilo a nossa vida. É isso, padre. Não. Talvez Deus te dê um projeto para esse ano de 2025, que Ele quer que fique aqui. Talvez Deus te dê uma amizade para esse ano de 2025, que Ele quer que fique aqui. Talvez Deus te dê uma visão para esse presente ano, que não vai ser a visão que Ele quer que você tenha a partir de agora. Então, o seu projeto não é a sua vida. O seu Deus não é o que você entende ou o que você faz. O seu Deus é Cristo. E Ele é o Deus da novidade, Ele sempre inaugura novos processos. Só que veja bem, mais uma vez eu digo, Ele é o Deus da mudança, das transições. Talvez Ele está inaugurando hoje um novo tempo na sua vida e você está preso no tempo passado. Não tem como você entrar num tempo novo com uma mentalidade velha. Não tem como você entrar num tempo novo com hábitos velhos. É como quando a pessoa casa. Ela tinha um jeito de viver o namoro, ela tinha um jeito de ser companheiro da esposa no namoro, o rapaz no caso. Mas depois que casa, depois que vem os filhos, a pessoa tem que entender, mudou. Não adianta, tem homem que casa, e mulher também, que casa, tem filho e continua vivendo como solteiro. Eu quero fazer isso com os meus amigos, eu quero só... Não é só em você que você pensa agora, você tem um filho. E amadurece, né, meu irmão? Até quando você vai achar que você é um adolescente? Não tem nem cabelo na cabeça. Não é? Já é um tiozão, me perdoe a sinceridade, achando que é um adolescente, né? Amadurece, é um novo tempo, você tem que estar mais junto à sua esposa, você tem que ajudá-la com essas crianças, você tem que ser mais parceiro, você tem que parar de pensar só em você. É uma nova estação. Porque se você vem para a estação nova com a mentalidade velha, com os hábitos velhos, meu amigo, não vai dar certo. Vai dar ruim. É como quando eu falei de lugares nos quais a estação é bem definida. Eu estava num lugar, em maio eu fui nesse ano num país, no qual chega a 35 abaixo de zero. Então vamos usar a analogia, e no calor chega a 38. Então imagina se a pessoa vai para o inverno com a indumentária, com as roupas do calor. O que vai acontecer? A pessoa vai morrer, não é? Por quê? Porque cada estação exige uma roupa, né, específica, exige um comportamento. Por exemplo, no frio lá, se a mulher sair com o cabelo molhado, o cabelo dela congela. Congela, a ponto de quebrar. Sai assim, né, no tempo, né, no auge do frio, né? Então ela tem que cuidar do cabelo de maneira diferente, ela tem que secar em casa, porque não adianta, ela não está no verão. Adianta ela ficar andando... Tudo bem, tem lugares nos quais, no inverno, o pessoal vai tomar um banho lá, né? Na Rússia, eles vão, mergulham no lago e voltam, mas é 5 segundos na água. Se eles morarem naquela água, eles vão morrer, porque os órgãos vão congelando, né? Você está entendendo? É um festival, uma celebração que eles têm, que os homens, né? Como se fosse uma iniciação lá, eles pulam na água, menos 30 e saem. Mas é 5 segundinhos, né, meu amigo? Ninguém fica nadando. Por quê? Porque exige uma nova abordagem. Não dá para você enfrentar o inverno com a cabeça do verão, com as roupas do verão. Sabe, isso é muito importante. Para um novo tempo, Deus nos dá novas instruções. Para um novo tempo, Deus nos dá novas estratégias. Para um novo tempo, nós precisamos ter novas atitudes. E sempre
na precedência de um novo tempo, Deus nos presenteia com o deserto. Vou falar sobre isso já já. Por quê? Por exemplo, o povo saiu do Egito, liderado por Moisés. Você conhece essa história, eu imagino, né? E demoraria 40 dias para eles chegarem na Terra Prometida. Mas por que Deus os levou para o deserto? E não pelo caminho mais assim, objetivo, rápido, né? Presumível? Por quê? Deus tirou o povo do Egito e levou esse povo que estava no Egito para o deserto, para lá no deserto tirar o Egito de dentro deles. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles estavam com a cabeça do Egito, eles estavam com a mentalidade de escravos. Eles não eram um povo, eles não tinham código ético, os mandamentos. Eles não pensavam como o povo de Deus, eles pensavam como alguém que se acostumou com a escravidão. Exemplo aqui de alguém que se acostuma com a escravidão do pecado, do vício. Alguém que se acostuma com a escravidão de um relacionamento tóxico, abusivo. Só falta te matar essa pessoa e você ainda está achando que você não merece nada, comendo migalhas, vivendo de migalhas. Então Deus levou aquele povo para o deserto para tirar o Egito de dentro deles. E o deserto é o lugar da purificação, do novo, da transformação. Talvez hoje você está num deserto, né? O deserto da depressão, o deserto da ansiedade, o deserto da doença, o deserto da separação, o deserto do problema financeiro. Ou um deserto assim da ausência de sentido. Talvez você tenha dinheiro, está tudo bem na sua família, mas você está numa fase da sua vida que você está tendo questionamentos que você não tinha antes. Parece que algumas coisas não fazem sentido, parece que planos que você tinha, você até conquistou, mas você sente um vazio. É o deserto. E muitas das vezes o novo ciclo se inicia no deserto. Vamos trazer outro novo ciclo que Deus começou aqui. Qual foi o novo ciclo? Primeiro foi Abraão, né, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e Jacó gerou os seus 12 filhos, né, os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E dentre os 12 filhos de Jacó, de onde vêm, né, as 12 tribos de Israel, tinha um filho em especial, com o qual Deus começou algo novo. Como é o nome desse filho? José. José do Egito. Deus começou um novo ciclo com José. E como? José disse lá em Gênesis, não precisa abrir, só estou citando, Gênesis 50, 20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou esse mal em bem. Como começou esse novo ciclo com José? Com um profundo deserto. Ele saiu da casa dele, ele foi vendido como escravo, ele parou no Egito. Então ele saiu do lar para a prisão no Egito e da prisão no Egito para o palácio do faraó. Se tornou vice-governador. E o povo dele, a família dele não morreu por causa de José, que estocou ali os grãos durante 7 anos, né? Tendo interpretado o sonho do faraó, que viriam 7 anos de bonança e depois 7 anos de seca, de carestia. Então Deus começou um novo ciclo com ele, sabe, levando-o para o deserto. Nem todo novo ciclo começa com uma vitória imediata. Nem. Talvez você hoje está amargando aquilo que é uma derrota. Padre, eu estou humilhado diante da minha irmã. Meu casamento não deu certo. Estou humilhado porque eu tive que pegar dinheiro emprestado de novo do meu patrão, dos meus pais. Eu estou humilhado porque eu queria ir para Paris e estou indo, não estou nem em Aparecida, né? Como a gente costuma brincar aqui do lado. Aparecida do Norte. A gente mora pertinho de Aparecida do Norte. Sabe? Então, nem todo novo ciclo começa com vitórias. Muitos novos ciclos começam com provas, com lapidação, com espera, com deserto. Talvez você está ainda no tempo da espera. O que você esperava não aconteceu, mas Deus está começando algo novo. E o que determina o começo do algo novo? A palavra de Deus. Deus disse, começou um novo tempo, começou. E às vezes a palavra de Deus é proferida numa pregação, numa palavra que Deus te dá, num sentimento interior, mas você não vê isso acontecendo externamente ainda. Mas quando Deus diz, faça-se, já está sendo feito. Já aconteceu, na verdade, é um processo, né? Para aquela palavra falada, proferida, se tornasse, encarnar, né? Se tornar realidade. Então Deus começou um novo ciclo com José, através dessa aprovação. E depois Deus foi começando novos ciclos, com os juízes, com a conquista da terra de Israel primeiro, né? As 12 tribos, depois os juízes, depois os profetas. E quando começou o ciclo mais importante de todos os ciclos?
antes de falar desse ciclo mais importante de todos os ciclos, estou falando da história da salvação, vou voltar atrás ainda, vou voltar lá atrás antes de falar. O ciclo mais importante, obviamente, é a encarnação do Verbo, né? Jesus, é o nascimento de Jesus, é a salvação que Jesus, Filho de Deus, veio trazer. Mas antes de falar disso, eu quero falar de um outro ciclo lá atrás que eu esqueci de mencionar, que é um ciclo muito importante. Antes de Deus levar o povo para o deserto, o que aconteceu? As 10 pragas do Egito, né? Que Deus usou de Moisés para performar aquelas pragas, para fazer aqueles sinais. E aí o faraó liberou o povo para ir embora, né, para o deserto fazer sacrifícios a Deus. Claro, depois o faraó voltou atrás, mas existiram 10 pragas. E qual foi a última praga? A morte dos primogênitos, né? Os primeiros filhos das criações, das famílias dos egípcios, todos foram mortos pelo anjo exterminador, né? E isso começou ali um evento chamado Pessah, né, do hebraico, Peshá, que é a Páscoa, né, Páscoa dos judeus. Então, com a Páscoa, começou um novo tempo. Por quê? Porque lá em Êxodo 12, 2, não precisa abrir, só estou citando, diz o seguinte: esse mês será para vocês o início dos meses, o principal dos meses. A partir da Páscoa começou um novo calendário para os judeus. Você sabia disso? Um novo calendário. Então Deus estabeleceu a Páscoa como um novo calendário para Israel, e a gente entende que Deus marca tempos, ele marcou ali no calendário um tempo para que o povo, em primeiro lugar, se lembrasse, fizesse memória do que Deus fez. Tirou-nos do Egito, a morte dos primogênitos, para que o povo olhasse de novo, essa memória gerasse uma gratidão, né? E para que o povo vivesse o novo. Então todo ciclo tem um sinal. Ali foi o sangue nos batentes, né, para o anjo exterminador não matar os primeiros filhos dos israelitas. Todo ciclo tem uma memória que precisa ser feita, né? Nossa, todo mês, todo ano eles celebram a Páscoa, relembrando, Deus nos tirou do Egito com esses prodígios, né? E todo ciclo tem um propósito, né? Deus nos tirou lá do Egito para que nós sejamos fiéis à sua aliança, para que nós vivamos como seu povo santo, separado. Então, todo novo ciclo tem um sinal, uma memória e um propósito. E voltando ao que eu estava dizendo, qual é o principal dos novos ciclos? A encarnação de Jesus. O que Jesus dizia lá em Marcos capítulo 1? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. É um novo ciclo, né? É o início, o cumprimento das profecias, é o ciclo da salvação. O ciclo mais importante da história é o nascimento de Jesus. Por quê? Porque mudou para sempre a história da humanidade, a vinda de Jesus, né? Só que tudo bem, Jesus nasceu, se encarnou no ventre da Virgem Maria, celebramos o Natal há poucos dias, nasceu, ficou 30 anos, oculto, né? O pai dele teve que fugir para o Egito, etc. Depois voltaram. E quando começou o ministério de Jesus, quais foram os principais marcos do início desse ministério? Qual foi o primeiro marco principal? A gente vê em Lucas 4, não precisa abrir, só estou citando. A ida de Jesus para o deserto. Lá no deserto foi a preparação principal para Jesus começar o seu ministério, sua obra de salvação. No deserto. Depois ele foi batizado por João Batista, claro, para que se cumprisse a justiça, mas ele precisou ir para o deserto, não é? E lá no deserto Jesus foi o quê? Tentado. Talvez Deus está começando um novo ciclo na sua vida com tentações, permitindo tentações, não é ele que tenta, né? Como diz a carta de Tiago. Talvez Deus está começando um novo ciclo na sua vida com carestia, com calúnias, permitindo calúnias, né? Com perseguições, ou permitindo que as consequências de escolhas ruins que você fez caíssem sobre a sua vida. Porque muitas vezes Deus nos protege, né? De nós mesmos, das escolhas ruins que nós fizemos, não deixando as consequências virem, mas às vezes Deus permite. Mas, padre, está tudo errado, está tudo ruim na minha vida no início desse ano, no final desse ano, desculpa, e no começo do próximo. Eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não tenho o que eu gostaria de ter. Calma, cuidado. Talvez você está com a mente muito distraída. Talvez você tenha estado muito agitado, com muitos afazeres, com muita série, com muita rede social e com muito compromisso mesmo, né? Todos nós temos muitos compromissos. Eu não sei você, eu cheguei no final do ano cansado. Nós chegamos cansados. Claro, eu tive um período de descanso aí, as férias, né, que foi em novembro, ajudou um pouco, mas a gente já volta naquele ritmo, né? A gente chega no final do ano cansado, mas talvez você não está percebendo, no meio do cansaço, no meio da agitação, o que Deus já começou. Deus já começou uma obra nova na sua vida. Deus já está fazendo algo novo em você.
Mais uma vez eu digo, talvez você está olhando para uma coisa que Deus não está mais olhando. Padre, mas eu cometi esse pecado, eu estou me matando, me martirizando por causa desse pecado. Deus já virou a página. Você já não confessou? Se não, busque a confissão. Confessou? Deus já virou a página. Se nós ficarmos na página velha, escrita já por tantas coisas ali, por fatos da nossa história, histórias, narrativas escritas, nós não conseguimos abrir a página nova e não conseguimos escrever uma nova história, ou o que é melhor, deixar Deus escrever uma nova história na nossa vida, sabe? E às vezes a gente se apega, como eu disse, e nós nos apegamos aos projetos. Seu projeto não é a sua vida. Ah, mas eu amava aquele trabalho. Se você, olha, quando você não cabe mais num lugar, num relacionamento, você está na zona de expulsão, natural, né? E às vezes Deus permite essa zona de expulsão para quê? Para que você cresça, para que você avance. Às vezes nosso olhar é tão reduzido pelos nossos apegos, né? Pelas nossas narrativas, e a gente não vê o que Deus tem para nós. E o que mais sabota o ciclo novo que Deus quer iniciar na nossa vida é o vitimismo, é a autopiedade. Ai, mas eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Talvez Deus já te falou, estuda uma nova língua. Talvez Deus já te falou, começa tal coisa, mas eu não entendo, eu não estou vendo. Se Deus pediu, faça. Se Deus está te pedindo para estudar uma nova língua, agora, é que talvez lá no meio do ano Ele tenha uma promoção para você ser transferido pela sua empresa para um outro país. Ah, eu não consigo. Para de ficar acreditando nessas narrativas falsas que às vezes a gente mesmo cria para iludir a nós mesmos, sabe? Nós criamos narrativas e acreditamos nelas. Ai, mas o meu pai me abandonou. Ai, mas eu não sou bonito o bastante. Ah, mas eu tenho esse defeito. Para de acreditar nessas narrativas que você vai criando muitas vezes para se sabotar, para justificar seus insucessos e para fazer as pessoas terem dó de você como você tem. Não tenha dó de você. Deus tem algo novo para a sua vida. E esse novo é melhor do que o que você pode pensar. E se Deus falou que você tem condição, você tem condição, ponto. Olha, quantos limites, os irmãos com certeza já viveram isso nas suas vidas também, que eu tinha, tenho muitos ainda, mas que quando eu era gurizão mesmo, ainda morava lá no Paraná, eu olhava e falava, nossa, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Hoje eu faço. E é mais do que eu pensava. Mérito meu, não. É a voz de Deus que foi me conduzindo. Vai que você consegue, eu te sustento. Claro, sem esforço? Não, Deus exige uma parte que é nossa. Mas Deus vai nos levando além dos nossos limites, né? Tem até uma música que uma pessoa da Canção Nova fez que chama Deus Vai Além, né? Não sei se vocês conhecem. Conhece, Márcio, essa música? Rezei com essa música esses dias, muito bonita, né? Música do Márcio Sodeschini. Deus vai além dos nossos erros, dos erros dos outros, né? Das escolhas erradas, como diz a música, né? Além dos desequilíbrios, além dos seus pecados, sabe? E Ele quer te levar além nesse tempo. Mais uma vez eu digo, às vezes você está chorando pelos seus pecados, ou pelos pecados do seu marido. Padre, meu marido me traiu. Mas vocês já não conversaram, você já não se decidiu a perdoar? Eu sei que é duro, ele está errado, eu sei. Mas você vai ficar remoendo isso até quando, minha filha? Meu filho? Até quando você vai ficar parado nisso? Se você escolher deixar esse fato definir o seu casamento, o seu futuro casamento, o seu futuro acabaram. Foi triste, foi errado, está machucado, mas move, vai para frente. Talvez o que mais te faz sofrer não é nem a traição, mas é o orgulho seu ferido, o que a minha irmã está falando de mim, o que estão falando de mim. Seja humilde. Acontecem, coisas ruins acontecem também com gente boa. E também reconheça os seus erros. Talvez você começou a viver como seu marido, como se ele fosse seu melhor amigo. Ele não é seu melhor amigo, é seu marido. Sabe, parecia uma amiga do colégio, você estava tratando ele. Não, tem que ter romance, tem que ter namoro, tem que restaurar esse relacionamento aí, né? Aprenda com a situação, mas mova, vá para frente. O novo de Deus já começou. Mas o novo de Deus não tem espaço para acontecer se a gente continua preso demais ao velho, né? E mais uma vez eu digo, talvez nada vai mudar. Você vai continuar na mesma cidade, na mesma empresa, com a mesma esposa, assim espero, com o mesmo esposo. Mas algo de dentro para fora começa a acontecer. É uma nova mentalidade, é uma nova abordagem para problemas antigos, é um novo comportamento para realidades antigas, é um novo jeito de ser pai. Você não percebeu que o seu jeito de ser pai até hoje foi falho? Talvez você não teve um pai, eu entendo. Ou talvez você teve um pai muito ausente. Então você vai
sabe, tentando, tateando, mas Deus já te convenceu, Ele já te mostrou como tem que ser. Por que você vai ficar andando que nem uma barata tonta? Faz o que você tem que fazer. Seja a presença na vida dos seus filhos que você não teve do seu pai. Ah, mas agora eles já estão grandes. Não, sempre é tempo. Sempre é tempo de recomeçar. Talvez Deus já te mostrou que é um novo jeito de ser esposa, que precisa ter um novo jeito de ser esposa. Talvez você foi criada sem pai, ou com um pai muito ausente, que a sua mãe tinha que fazer tudo. Ela limpava a casa, ela deixava a comida no fogo, ela ia pagar a conta e voltava e terminava o almoço. Teu pai, para morrer de repente, demorava 4 anos e meio, né? Era aquela lesma. E talvez você absorveu esse processo, se tornou uma mulher como a sua mãe, só que você casou com um homem bom. Um homem, que tem atitude, só que você não deixa ele ter atitude. Você não deixa ele cuidar de você, você não deixa ele cuidar da casa com você, dos filhos. Você sufoca, você não confia nele. Por quê? Porque você não entendeu que ele não é o seu pai. Você não entendeu que você não casou com seu pai. Só que o padrão está dentro de você e você replica esse padrão para o seu matrimônio. Aí você não vive bem, aí você não tem uma vida íntima boa com seu marido, aí você não confia, aí você fica cobrando, aí você fica jogando na cara. Talvez o seu pai foi um galinha, traiu a sua mãe, bebia, levava a mulher para casa, e você casou com um homem bom, um homem fiel, mas você está sempre jogando na cara dele que ele não é bom, que ele vai te trair. Ei, vira essa página, ele não é o seu pai. Para de replicar um comportamento velho numa situação nova, senão você azeda a situação. Se você traz a amargura do passado para o relacionamento novo, se você traz as feridas do passado para o relacionamento novo, se você traz o comportamento, o azedume do passado para o comportamento novo, não vai dar certo. Você vai ser infeliz e vai fazer o outro infeliz. Quantos casamentos infelizes porque a mulher não entendeu que não casou com o pai? Quantos casamentos infelizes porque o homem não entendeu que a mulher não é a mãe, que vai fazer tudo para ele, que vai dar comidinha no prato? Ou que a mulher não é a mãe mandona. Sabe, é preciso mudar a abordagem, mudar o pensamento, mudar a mentalidade. Talvez nada mude, como eu já falei, mas mude você na situação, mude o seu jeito de ser esposo. Talvez a sua esposa está sobrecarregada porque você está sendo um filho para ela, você não tem iniciativa, você não ajuda, ou vice-versa. Seu marido trabalha fora, ele tem turno noturno e você fica esperando ele para cozinhar. Minha filha, se movimente, faça você a comida. Surpreenda, cuide da pessoa. Você está sendo só cuidado, cuide. Seu casamento está indo para o ralo. Depois acontece aí uma coisa ruim, você não sabe por quê. Porque você está sendo muito egoísta, só pensa em você. É tempo de mudar a abordagem. O casamento é construído pelo homem e pela mulher, não é algo que cai do céu. Ah, meu casamento está ruim. Está ruim porque você está ruim, porque o outro está ruim, porque o comportamento está ruim, porque existe ferida demais dos dois lados, porque existe orgulho demais dos dois lados, porque existe vaidade demais dos dois lados. Se os dois lados buscam cura interior, se os dois lados buscam conversão, se os dois lados melhoram para o outro e cuidam mais do um do outro, o casamento vai melhorar. O casamento não é uma coisa que cai do céu. Ah, meu casamento foi ruim. Ruim porque você foi ruim, ou porque o outro foi ruim. Se ambos se ajudam, melhora. Eu sei, talvez você está fazendo a sua parte, a outra parte não está fazendo a dela. Eu entendo. Reze pela outra parte e seja a melhor esposa que você puder, o melhor marido que você puder, o melhor pai que você puder. O resto, você não pode controlar o comportamento do outro. Mas o seu, você pode. E se um dia Deus nos defenda chegar a acabar essa relação, você tem que sair dela com a cabeça erguida e com a consciência. Eu fiz tudo o que eu podia. Mais do que eu podia. Não foi omissão da minha parte. Você está entendendo? Temos que ser o melhor que a gente puder. Então, lembremos os componentes do novo ciclo. No caso de Abraão, o chamado, o reconhecer o chamado de Deus, o sair da terra, né? O sair do conforto, deixar Deus conduzir, o ouvir a voz de Deus. Depois José, né? O novo ciclo, provação, o saber crescer através dos desafios, o receber o que Deus preparou. José estava na cadeia injustiçado, mas lá Deus estava preparando ele para o trono, né? Para a vice-liderança da maior nação que existia na época, que era o Egito. Então hoje você acha que você está no seu pior, na lama. Padre, estou na lama. Mas é aí que Deus está te preparando para o que Ele tem para você, né? Então talvez você já está no novo e você ainda está pensando como pessoas velhas, está cometendo pecados velhos. Eu sei, não é fácil, mas, sabe, sacode essa poeira e vai para frente. Nós vemos a entrega de Jesus no deserto. O novo ciclo começou no deserto. Entendemos que é preciso perseverar, apesar da tentação, da provação do deserto, né?
É preciso caminhar com razão, com destino, né? O povo de Israel ficou andando em ciclo. Depois, quando eles entenderam quem eles precisavam ser, receberam os mandamentos, foram purificados ao longo dos anos, né? Eles conseguiram caminhar para a terra prometida e ser o que Deus queria. Então, veja bem, talvez Deus já te deu uma convicção interior aí, liderada pelo Espírito Santo nos seus sentimentos, na sua mente, que é tempo de algo novo. Então, se abra para algo novo. E se as pessoas não estão acreditando em você, não, você não pode fazer isso. Não, você não tem condição. Olha, se Deus falou que você tem, você tem. Se Deus falou para o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, eles atravessaram. O mar se abriu. Então, talvez ninguém acredite em você, mas acredite na voz de Deus. A voz dele é o suficiente. Também entenda que os novos ciclos, muitas vezes, eles se manifestam por portas que se abrem e por portas que se fecham. Fechou uma porta? Deixa passar. Abriu uma porta? Entra. Claro, procure discernir, rezar antes dessa porta, de entrar nessa porta. Mas, às vezes, Deus vai falando nos fatos, né? Uma porta que se fechou, outra que se abriu. É tempo de começar o novo, de entrar nessa porta que Deus abriu. E se Deus abriu, entre. Se Deus fechou, se reconcilie. Ah, mas era tão bom, eu era tão feliz, eu tinha reconhecimento. Olha, meu amigo, você não controla isso. Você não é os seus projetos. Tem coisas, repito, que Deus te deu para um tempo. Fez, vira a página e vai para frente, né? E é preciso também ter calma, ter o coração firmado em Deus, os olhos fixos em Deus, em meio às transições que Deus permite, né? E buscar encorajamento na palavra, na oração, né? Se desapegar do passado, romper com orgulho, com a autossuficiência, deixar Deus ser Deus, né? E, para encerrar, a gente precisa começar um novo tempo, e a gente vai começar um novo ano em poucos dias, né? Consagrando um novo ciclo a Deus em oração, né? Olha, antes de qualquer coisa, na véspera do ano, antes de ir para a festa, vá à missa. Reze. Vá visitar o Santíssimo. Do dia 31 para o dia 1º, faça um momento lindo de louvor pelas coisas bonitas que você viveu nesse ano, pelos aprendizados. E consagre o novo ciclo a Deus. Comece com Deus, né? Também renove a sua mente, né, pela palavra. Busque ler a palavra, deixar a palavra renovar a sua mente para você entrar nesse tempo novo com uma mentalidade nova, né? E caminhe com fé. Caminhe com fé, não pela visão, mas pela fé. Eu não estou vendo ainda a concretização, eu não estou vendo ainda a bênção, eu não estou vendo o milagre, mas eu tenho fé. Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Então, é tempo do novo. Desprenda-se do velho, deixa Deus ser Deus na sua vida, porque Ele te ama e cuida de você. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre quem nos acompanha. Vem, Espírito Santo, libertar da cegueira, da surdez espiritual. Liberta-nos dos apegos ao passado. Liberta-nos da mentalidade velha, dos comportamentos velhos, Espírito Santo. Liberta-nos dos hábitos velhos, dos pecados velhos. Vem falar ao coração de cada pessoa que escutou essa palavra agora, Espírito Santo. Vem falar na mente. Vem determinar o início de um novo ciclo, o término de um ciclo velho. Vem, Espírito Santo, nos cura, nos liberta, nos levanta. Nós precisamos te ouvir. Vem nos batizar, vem nos encher, vem acalmar a mente agitada. Que seja o Senhor a falar conosco nessa manhã, ó doce Espírito Santo. Amém. Esse é o convite para nós, deixar Deus ser Deus na nossa vida, deixar Deus nos levar além. Ele te ama. Ele está de braços abertos, aguardando a sua entrega, aguardando o seu coração, um coração disposto a viver uma vida nova. Tantos erros, ainda é tempo de voltar, tantas marcas. Não se prenda ao que passou, há um Deus que te espera de braços abertos. Ele te ama muito além. Tantos erros, ainda é tempo de voltar, tantas marcas. Não se prenda ao que passou, há um Deus que te espera. Ele te ama muito além. Além dos teus erros, dos erros dos outros,
além das escolhas tão erradas, além dos limites, dos desequilíbrios, muito além de ti, além das diferenças, Deus vai além, sempre, Deus vai além, Deus vai além, toda e qualquer situação, Deus vai além. Nós cremos neste Deus, como diz a palavra em Efésios 3:20, que tem o poder de ir além, infinitamente além de tudo aquilo que nós pedimos e concebemos. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Flávia, com certeza, após uma pregação da palavra como essa, uma partilha como essa, muitos testemunhos trazendo para nós a presença de Deus nessa decisão que precisa ter sempre Ele como rumo certo. Muitos testemunhos, muitos passando por aqui, Padre, pedindo a sua bênção. Deus abençoe. Também pedindo oração, muitos aqui pedindo oração por diversas realidades. Antes de trazer aqui um breve testemunho, ontem teve gente que está acompanhando o programa hoje, Sapo, que disse que acompanhou ontem o seu testemunho, que gostou muito no programa do Diácono Nelsinho Correia ontem. Obrigado. A Maria José, que participou conosco também aqui no nosso Instagram, a Marileia, a Isa Helena, a Ana Paula, a Magnólia, lá de Vitória da Conquista. Também a Dilcilene, ela hoje celebra 50 anos de vida. Parabéns para você e para todos os aniversariantes deste dia. Que Deus abençoe. É bem breve o testemunho e ele diz assim: bom dia, meus irmãos queridos. São inúmeros os milagres de Deus na minha vida, mas hoje eu quero dar o testemunho daquele milagre que eu vinha pedindo há 20 anos, por volta dos 14 anos. Meu menino começou a se envolver com álcool, cigarro, maconha, entre outros. Sou mãe solo e sempre batalhei muito para dar o melhor afetivamente e fisicamente para o meu filho. Mas eu nunca me fiz de cega, por isso, no decorrer de vários anos neste calvário, eu fui me abraçando à oração e à palavra. O meu menino transitou por várias realidades e entre equilíbrios e quedas, em 2024 ele chegou então no fundo do poço. Foi quando ele então foi internado na Fazenda da Esperança e hoje ele está liberto, né, ainda vivendo o processo de restauração, né? E ela diz que, graças a Deus, nesse ano ele pediu a graça do sacramento da Crisma e da Eucaristia, e aí ela afirma: a Canção Nova foi o meu sustento em cada novo dia, em toda esta situação. Eu ajudo a Canção Nova há mais de 20 anos, e é por isso que eu ajudo Que bênção. a Canção Nova. Por isso que eu Louvado seja Deus. Muito obrigada pela sua colaboração, muito obrigada a todos que nos ajudam. E hoje é um dia muito especial, no qual nós precisamos também e demais da sua colaboração para chegarmos ao 100% no projeto Dai-me Almas. Marcelo, mais uma vez, antes de sabermos aí o nosso percentual, eu quero aqui dar ênfase lá no loja.cançãonova.com. Hoje nós temos frete grátis para o Brasil inteirinho, R$ 59,90 para você que é sócio. Para quem não é sócio, R$ 99,90. O Marcelo mostrou aquela camiseta bonita ali de São Miguel. Tem essa também, ó, da Sagrada Família. Ontem foi caneca, dia. tudo. Ontem foi dia da Sagrada Família, então vista-se também aí dos vestuários Canção Nova, acessando lá e pagando no Pix você também tem desconto. loja.cançãonova.com ou então procurando um porta-a-porta bem pertinho de você. No site porta-a-porta.cançãonova.com você tem lá localizar o porta-a-porta. De repente seu vizinho é porta-a-porta. Então, você coloca lá o seu CEP e você vai conhecer quais são os portas aí pertinho de você. Tá aí, portaaporta.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, 12 30 86 26 00 e não se esqueça do Pix, o pix.doação@cançãonova.com. Você que faz assim a sua doação pelo Pix, o beneficiário é Rádio Canção Nova. Para você que utiliza o QR Code do seu boleto mensal, o boleto da fidelidade que vai na sua revista, o beneficiário é Fundação João Paulo II. Então não se esqueça. A gente sabe que nessa reta final agora do ano, os bancos têm um expediente diferenciado, então nós não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer no dia de hoje. Então o Pix é a forma mais
prática, fácil e objetiva de você alcançar e junto conosco esse 100% pela evangelização. A Giovana está levantando a plaquinha, né? Deixa eu atualizar para você. Ó, chegamos aos 87%. Glória a Deus! Subimos 5% desde a última porcentagem. Ainda nos faltam 13%. Temos 2 dias úteis. Para quem é bom de matemática, 13% dividido em 2 dá 6,5. 6,5. Tá aí, ó. 6,5% então em 2 dias úteis. E o que você não pode é deixar de ajudar a Canção Nova. Tá aí, ó. Alcançamos, graças a Deus, 87%. Como eu disse, final de mês agora, final de ano, expediente bancário muito diferenciado. Então, para que você possa, de fato, concretizar a sua doação e entender que a sua participação, a sua entrega, a sua doação para com a Canção Nova permite que testemunhos como esse cheguem até nós e que toda essa programação diferenciada do Sistema Canção Nova de Comunicação possa chegar até você, o Pix é sim a maneira mais rápida, prática e fácil de você colaborar com a Canção Nova. Repito, pix.doação@cançãonova.com. Beneficiário Rádio Canção Nova. Marcelo, me desculpe, eu acabei de olhar lá rapidinho, o boleto está lá na minha revista e eu não fiz o meu pagamento para o boleto. Como é que eu faço? Pode pagar o seu boleto sim, utilize-se dele como algo a mais em prol da Canção Nova. Talvez você já fez a sua contribuição, mas você pode se utilizar do seu boleto para fazer o seu algo a mais. Mas, Marcelo, é a primeira vez que eu estou recebendo, acabei de me tornar sócio e, padre, no boleto não tem preço. Está errado esse negócio. Não está errado, né, padre? Sim, é aquilo que Deus colocar no coração. A gente conta com a sua generosidade. Eu sempre costumo dizer, quem pode com mais, ajuda com mais, quem pode com menos, ajuda com menos. Talvez você conheça alguma pessoa que é boa, que é cristã, que quer e pode ajudar, mas que não consegue acompanhar o Sorrindo. Manda também a notícia, fala, olha, a Canção Nova está precisando de ajuda, é agora para a gente fechar esse ano aí, sabe? Louvando a Deus e honrando também aquilo que a gente precisa honrar de compromisso, né? E continuando a nossa evangelização. Aquilo que o padre trouxe na palavra, né, padre? Deus tem um propósito para a Canção Nova, um ciclo que precisa ser fechado agora em 2025, sim, né? Verdade. 2026, com certeza, um novo propósito de Deus para com a Canção Nova na evangelização. Sim, isso mesmo. Tá aí, faça o seu algo a mais. O que você não pode é deixar de ajudar a Canção Nova, tá bom? Deus abençoe você. 13%, 2 dias úteis, 6,5% em cada dia útil. Nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa Sorrindo para a Vida de hoje. É mais curto, porque lembrando, nós estamos ainda dentro do nosso acampamento de Ano Novo. Daqui a pouquinho, pregação com o Padre Roger Luiz, dando continuidade a este acampamento que prepara o nosso coração para o 2026 que está chegando aí. Flávio, desde já, obrigado, viu, pela sua presença. Marcelo. Deus abençoe você. Agradeço também a todos que estão mandando aqui diversos comprovantes de Pix. Muito obrigada. Mandaram pelo e-mail, mandaram pelo nosso Instagram. Deus abençoe, Deus lhe pague. Seguimos firmes aí, confiantes no 100%. Deus abençoe. Padre, obrigado, viu, por esse Presente tão está com rico de partilha da palavra. E amanhã estamos juntos novamente. Esses dias Com vão estar graça por de aqui no Deus. Sorrindo para a Vida. Tá aí. Todesca, Sapo. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Opa! Confiando sempre. E Até aqui amanhã, sempre. Marcelo. Amanhã você vem, Sempre. Marcelo? Hã? Amanhã você vem? Eu tenho que ver na escala como é que eu tô amanhã, gente. É fim de ano, é tanta coisa aqui, né, padre? A gente participando de tanta coisa, né? Nem me fale. Né? Antes que eu me esqueça, gente, quero mandar um abraço super apertado pra Vocilda, pra Vocida, pra Isilda e pro Luca, lá de Guaratinguetá. Estive com eles esse fim de semana. Eles falam, Marcelo, manda um abraço pra gente, tá sempre acompanhando o Sorrindo pra Vida. Tá aí, ó, abraço enviado pra vocês. Padre, dai-nos a bênção para encerrarmos Muito esse programa prazer. de O hoje. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre esse novo ciclo da vossa vida e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Sorrindo pra vida sempre. Continue conosco na programação da TV Canção Nova, no Sistema Canção Nova de Comunicação. Daqui a pouquinho, acampamento de Ano Novo pra você. Tchau, tchau. Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto